Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar com um clima pesado, né? Um clima pesado, clima de fim de festa, clima de tristeza total. Acredito que você, torcedor vascaíno, está totalmente desanimado, assim como eu, com toda a situação que está ocorrendo no Vasco. Mas enfim, vamos atualizar algumas informações, vamos trazer opinião forte nesse vídeo sobre tudo que está ocorrendo nesse Vasco. E os principais destaques são os seguintes: Alexandre Pássaro não deve continuar no Vasco da Gama e nem deveria. Se continuar, será uma das maiores burrices que o Salgado faz em toda a face da terra. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a limpa geral que deve rolar no futebol. E vou trazer aqui alguns pequenos momentos que o Alexandre Pássaro disse que estava tudo bem, que não precisava mexer nesse time. A gente vai fazer um pequeno exposed dessa situação aqui para vocês e muito mais. E vamos desabafar, né? Porque eu sei que o sentimento tá ruim. Mas que você, torcedor vascaíno, eu só tenho um recado. A culpa não é do Vasco, não. A culpa é de quem tá na sua frente. Porque quem tá lá comandando não tem competência, ou pede ajuda, ou pede para sair. Mas a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve galera do Comenta Léo. Muito obrigado a você que mesmo nesse momento ruim, né, dessa história do Vasco, eu acho que é um dos piores momentos da história do Vasco está ocorrendo agora. O torcedor vascaíno está triste, está ferido, o torcedor vascaíno está com vergonha de tudo que está acontecendo com o Vasco e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, agradecer a você que mesmo com essa tristeza está aqui, você que assiste o nosso vídeo, você que comenta, você que se inscreve, você que compartilha, muito obrigado. E você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, se sentir à vontade de se inscrever, se inscreve, porque você vai estar dando uma moral para que a gente possa estar fazendo mais pelo Vasco da Gama. Porque infelizmente hoje a gente tem menos voz e a gente não consegue comandar esse clube do jeito que a gente quer. Mas enfim, vamos iniciar o nosso vídeo, a gente vai falar muito sobre esse desastre que está ocorrendo no futebol do Vasco. Porque é o seguinte, tem sim o dono dessa situação, tem pai, tem avô, tem sei lá o que for essa situação do Vasco. Por quê? Primeiro, vamos relembrar alguns momentos que aconteceram durante a temporada. Em maio, o Alexandre Pássaro disse que a reestruturação do futebol do Vasco estava ocorrendo e que precisava só de mínimos ajustes, que ia fazer algumas contratações, como está passando na sua tela, de alguns destaques dos campeonatos estaduais. Vamos lembrar quem chegou? Sarrafiore, que não vinha jogando, Daniel Amorim, que veio da equipe do Tombense, e Rômulo, e também o Michel. Na minha opinião, não foram reforços que mudaram aquilo que a gente tinha dentro do clube. Vamos à outra ponta. Quando o Marcelo Cabo vinha bastante pressionado, o Alexandre Pássaro falou que minimizava a pressão por reforços, que a equipe estava evoluindo. O que é que aconteceu? Não chegou ninguém. E aí a gente vai a outros clubes que estão hoje à frente da gente. O Botafogo estava numa situação pior do que a do Vasco e mudou. Foi lá e mudou a rota, contratou jogadores e está hoje praticamente definido com acesso. Goiás estava aí num campeonato goiano péssimo. Foi lá, contratou metade de um time e está onde está. Então, o erro está no Vasco. E por isso, o Alexandre Pássaro está sofrendo uma pressão enorme dentro do Vasco, principalmente de conselheiros e alguns dirigentes. O Jorge Salgado está sofrendo essa mesma pressão para que demita o Alexandre Pássaro. Sim, o Alexandre Pássaro fez um dos piores trabalhos que eu já vi no Vasco. E ainda tem mais. O orgulho, a prepotência, a arrogância à frente do time do Vasco mostram que o resultado que aconteceu é esse aí. Todos nós avisávamos, o Vasco precisa de reforços. Não contratar um zagueiro somente no final do ano, é uma dos atestados de trabalho ruim no Vasco. Eu não admito que alguém que esteja à frente do Vasco pense menor do que tem que pensar no Vasco. Claro, as finanças têm que rolar, tudo tem que rolar, mas se o futebol não rola, o torcedor não quer saber de nada disso. O carro-chefe do Vasco é o futebol. E por isso, Alexandre Pássaro sofre uma grande pressão e informações que a gente vem colhendo por bastidores é que essa pressão é anormal, uma pressão muito grande. E que ele não deve continuar no Vasco. Provavelmente deve dizer que pediu para sair, alguma coisa assim ao final do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o certo é que não deve continuar.
Ainda com ele, alguns jogadores devem também deixar o Vasco ao final do Campeonato Brasileiro da Série B. Hernando, Michel, Vanderlei, Morato, Léo Jabá. Léo Jabá, inclusive, que não tem mais clima para continuar no Vasco, pegou uma briga muito grande com a torcida. Não devem continuar. Zeca também é dúvida, mas provavelmente não continue. Marquinhos Gabriel também vai depender da avaliação, mas provavelmente também deve ser mais um que não deve continuar. Na minha opinião, jogadores símbolos desse fracasso não deveriam continuar no Vasco. Jogadores símbolo daquilo que o Vasco está de pior não deveriam continuar. O Alexandre Pássaro também já passou da época de ir embora. O Jorge Salgado tinha toda a autonomia também, não só colocando a culpa no Pássaro. O Jorge Salgado também tem culpa, porque ele, como presidente do clube, ele tem mais autonomia do que todo mundo. Ele poderia chegar e falar com o Pássaro: oh, se você não contratar, a gente vai te mandar embora. Ou buscar jogadores, ou buscar forma de contratar jogadores. E não contratou. E aconteceu o que aconteceu. A passividade dentro do futebol do Vasco é enorme. A falta de pedir ajuda, não pede ajuda de ninguém, não aceita ajuda de ninguém, não aceita opiniões. Por isso o Vasco está onde está. A arrogância e a prepotência levaram o Vasco a um dos piores capítulos da sua história. E o que é que eu digo agora, meus amigos? O momento é pensar em 2022. Essa questão de tentar mudar aquilo que já está escrito é um elenco fracassado, infelizmente. É um elenco que sente muitas derrotas. Prova disso é quando o Vasco perde o pênalti. Para todo mundo de jogar, o Vasco toma um gol ridículo, na minha opinião. Então, eu acho que o Vasco precisa de uma mudança. O Vasco tem que pensar em 2022 com uma forma diferente de trabalhar. Tem que buscar um novo diretor de futebol. Tem que buscar um gerente, um supervisor de futebol para comandar o vestiário. E tem que buscar também jogadores com vontade. Um elenco que faça com que o Vasco volte à Série A e jogue com dignidade. Porque a torcida quer isso. Esse elenco que não corre, esse elenco que sente derrota, esse elenco que sente gol perdido, esse elenco que não aguenta pressão, não dá, não cabe no Vasco. E a gente vai ver nos próximos dias quais serão as mudanças que vão ocorrer nesse time. E tem que ocorrer. A partir de agora a pressão é enorme. Se antes estava todo mundo dividido, agora está todo mundo contra. Ou a diretoria trabalha para limpar toda a merda que fez, ou o Vasco vai continuar sofrendo e a gente vai ter um 2022 igual ou pior. Eu, sinceramente, vou dizer uma coisa a vocês. Eu não acredito mais em nada que digam, só vejo agora, só acredito se fizerem. Eu virei São Tomé agora. Se fizer, eu vou acreditar. Se não fizer, eu não acredito. Não acredito mais em promessas, não acredito mais em falsas falácias. Se o time jogar dentro de campo, a gente vai elogiar. Se não, será do mesmo jeito. Porque do jeito que está, com esta omissão, o torcedor vascaíno não quer mais. E outra, aos fracassados, sumam do Vasco. O Vasco não é para vocês. Aqui a gente quer vencedores. E a torcida, a partir de agora, quer e exige times que joguem com amor e com raça dentro de campo. Então é isso. Saudações vascaínas. Até o nosso próximo.